Muito obrigado. Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Muito prazer. Atos, capítulo 3. Quando eu penso, eu acho que é a palavra que eu mais utilizo durante as minhas pregações na igreja. Por que essa palavra é tão boa? Porque nós podemos ver uma nova imagem de Pedro em Atos capítulo 3. Então, a gente vem para a igreja e todos nós temos um coração de termos uma boa vida espiritual. E quando a gente não consegue ter uma boa vida espiritual, então, se a gente receber graça, independente do problema que a gente se deparar, com a dificuldade que a gente deparar, porque não se torna meu problema, mas problema de Deus. Na verdade, todo esse problema, quando eu experimento Deus resolvendo tudo, eu fico muito emocionado e fico muito feliz. Ontem, eu estava bem ocupado. De madrugada, eu acordei bem cedo e 5:30 da manhã eu saí. Eu fui para Cheonan, comi e umas 10 horas da manhã eu cheguei em Tedok. E preguei a palavra por 1 hora para os estudantes da Escola Internacional Lincoln. E depois eu preguei mais 1 hora para os estudantes do Good News Corps. E à tarde teve reunião dos irmãos casados ali naquela região. E eu preguei lá. E depois eu fui para Cheonan, jantei. E depois eu voltei. Eu pensei que ia chegar tarde da noite ontem. Mas de Hanyang até Daejeon era bem mais próximo do que eu imaginei. Não dava nem 120 quilômetros. Eu pensei que ia chegar 1:30, 2 horas da madrugada, mas eu cheguei 11 horas. Então, eu ando bastante de carro, né? E hoje, quando acabar o culto, eu vou para a conferência de Busan. Eu vou participar da conferência lá em Busan. Quando eu olho para a minha vida, sabe o que é incrível? As pessoas são transformadas. Quando eu fui para Suabordo, tinha alguns militares dos Estados Unidos e eu conversei com eles. Eu perguntei, vocês gostam de música? Sim, gostamos muito de música. Então, dia 12 de julho, lá em Mdingan, a gente vai fazer um concerto musical do Coral Graças. Se você quiser vir, então você vem com alguns membros do exército que a gente vai cantar. Ah, é? Sim, vamos, sim.
Aí eu falei não fui eu que trouxe eles, mas o pastor Kim Seon que trouxe de ônibus. Ele participou desse concerto musical de Imjinga e ele ficou muito surpreso. Ele ficou muito emocionado. E assim, nossa, todo aquele exército assim ficou uma bagunça, né? Porque eles pediram para fazer uma cantata lá na base deles. E convidaram todos os soldados americanos para ir naquela base naquele dia. E eles foram. E como eu não sei falar inglês, o pastor Park Yong-ju foi junto para traduzir. E eles pediram para o pastor Park Yong-ju mostrar o RG. Na Coreia tudo funciona, né, com RG, né? Aí ele falou, eu sou um cidadão americano, mas eu não trouxe meu passaporte, mas eu tenho foto do meu passaporte no celular. Então traz o verdadeiro. Até o celular, no avião funciona o celular. Então, mas eu consegui entrar em outros lugares, né, sem o passaporte. Aqui não dá certo. Mas, infelizmente, eu não consegui levar o meu tradutor. E lá tinha um Starbucks, né, uma cafeteria, e eu estava tomando café. E tinha muitas pessoas que falavam inglês, mas não dava para falar em coreano. E aí não dava para conversar. E daí eu peguei meu iPad e eu fui falando sobre o Evangelho. E pela primeira vez eu preguei o Evangelho em inglês. E aí eu falei sobre o sacrifício. E eu li Jeremias, capítulo 17. Que o pecado de Judá está escrito em 2 lugares, nos chifres do altar e na tábua do coração. E ele viu também e ficou lendo. E aí eu expliquei. Porque quando você dá o sacrifício, você tem que matar a ovelha. E por que tem que passar o sangue nos chifres do altar? Porque o nosso pecado está escrito nos chifres do altar, então, para lavar esse pecado. E aí aquele soldado falou o quê para mim? Pastor, como isso pode acontecer? Por quê? Eu li hoje de manhã essa palavra, mas eu não consegui compreender o que essa palavra queria dizer. E ele falou que no passado ele bebia, e ele falou que parou de ir para a igreja e viveu uma vida corrompida. E ele começou a chorar, começou a falar sobre a sua vida passada. E eu falei, hoje à noite eu vou para Busan. E ele falou que queria ir de carro comigo. Ele falou que queria ir para a igreja de Gangnam para assistir o culto. E o coral Graças sempre foi para as competições e nunca ficou em segundo lugar, sempre em primeiro. E ele ficou assustado. Aí 2 estudantes de música cantaram. As estudantes de música cantam bem, né? Mas mesmo assim, né? E ele ficou surpreso com isso. E ele pediu, manda essas estudantes de música frequentemente para nossa base. Aí eu falei, posso mandar todo dia? Ele falou, não, só 2 vezes por semana. E tá bom, então. Por mês. As pessoas se esforçam para mudar a sua vida. Eu não posso beber. Eu não posso fumar. Eu não posso jogar. Eu não posso fazer jogo de aposta. Eu tenho que ser fiel. Há muitas pessoas que fazem isso. Tenho que ser fiel, tenho que estudar zelosamente. E essas pessoas, sem serem transformadas,
Elas porque querem fazer bem que não conseguem fazer, que é difícil. Então, o que a Bíblia me ensina? Eu de nenhuma forma me esforcei, mas eu comecei a ser transformado. Eu vi muitas pessoas serem transformadas diante da palavra. Não é que o pastor Oksu Park é inteligente ou é o bom. Mas é a palavra de Deus entrando no coração e tomando lugar. Essa palavra de Deus, ela fala exatamente... Se a gente falar exatamente, a palavra de Deus é o coração de Deus. E esse Deus vivo, como ele criou os céus e a terra, como ele mandou seu Filho unigênito, como fez Jesus Cristo morrer na cruz, como ele nos salvou. Tudo isso foi, se a gente falar em outras palavras, foi feito pelo coração de Deus. E Deus queria colocar esse seu coração em nós. Quando Ele coloca esse seu coração em nós, assim como se a gente coloca o remédio e através da agulha a gente coloca o remédio dentro do nosso corpo, quando a gente come carne, a sexta-feira à noite, na casa do ancião Xi, a gente fez reunião de oração dos anciãos. Uma vez por mês, a gente faz essa reunião, uma vez por mês. E a gente não tinha jantado naquele dia. E naquele dia, o ancião, eu não consigo nem falar. A gente comeu tanto. Comi até minha barriga quase estourar. A comida é pela boca, né? E aí entra na minha barriga. A gente querendo ser fiel, a gente querendo amar, não querendo reclamar, não querendo fazer jogo de aposta. A gente se esforçar para isso é uma coisa muito engraçada. A Bíblia, ela trouxe exatamente o coração de Deus. As pessoas falam o que não tem no coração, as pessoas mentem, enganam, mas dentro dos 66 livros da Bíblia, ele colocou exatamente o seu coração aqui. E esse coração de Deus, se eu comer ele, o meu coração e o coração de Deus se tornam um. Quando o coração de Deus entra no meu coração, esse meu coração começa a ser organizado. Então, a palavra de Deus, entrando em Naamã, transformou um novo mundo dentro do coração dele. Hoje, muitos membros de igreja têm qual problema? Porque não compreendem exatamente a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, elas se esforçam para ser boazinhas, elas se esforçam para ser justas, elas se esforçam para ter amor, elas querem ser fiel. Isso tudo Deus fala o quê? Que é mentira. O único justo e santo é Deus. Por isso você tem que receber o coração dele no seu coração, para que o meu coração possa se unir com o dele. Nesse momento surge amor no meu coração, surge paz no meu coração, surge justiça no meu coração, surge santidade no meu coração. Deus deseja isso, compreendem? Quando você vai para Hong Kong, diz que o que mais existe em Hong Kong é coisas falsificadas. Desculpa falar isso, né? Amanhã de manhã eu vou para Hong Kong. Tem muitas coisas falsificadas. Você pega o relógio falsificado da Suíça, diz que até os suíços não conseguem perceber se é falsificado ou se é verdadeiro o relógio. Mas por mais que a gente pareça que esteja fazendo coisa boa,
Deus olha de onde veio essa bondade. Porque somente um é bom, é Deus. O resto é tudo falsificado. Então, dentro do seu coração, você não é bonzinho e você tenta ser bonzinho, isso é muito difícil. Você não tem amor e você tenta amar, isso é muito difícil. Você não é santo e você tenta viver uma vida santa, isso é muito difícil. Mas se o coração de Deus entrar no meu coração, esse coração é de Deus. Então, porque o coração de Deus está dentro da Bíblia e Ele mandou seu Filho unigênito e assim nos amou. Isso é o amor que está dentro do coração de Deus e esse é o coração de Deus. E esse coração, essa palavra, se entrar no nosso coração, mesmo você não querendo fazer isso, todas as coisas acontecem dessa forma. Depois que meu pai faleceu, faz 43 anos. No ano em que meu pai faleceu, o meu filho nasceu. Então, meu filho tem 43 anos, né? E agora eu penso, eu me lembro do amor que meu pai teve por mim. Tinha muitos seminaristas naquela época, e o único pai que veio procurar pelo filho seminarista foi o meu pai. Os outros moravam em Daegu, mas o meu pai morava em Seonsan. Ele morava bem longe, mas meu pai veio, e eu falei, sim, pai, o senhor veio? Sim, eu estou bem, pai. Onde você estuda? Ah, eu estudo aqui. E onde você dorme? Ah, eu durmo aqui. E onde você come? Ah, sim, a gente come aqui. Ele estava anotando tudo detalhadamente. Quem é o missionário de cargo mais alto aqui? Ah, tem um missionário ali. Eu posso me encontrar com ele? Sim, pai. E o meu pai falou para o missionário, o meu filho Oksu, ele nunca vai até o final no que ele começa. Todas as coisas, ele só experimenta e depois ele vai para outro lugar. Mas olhando para o meu filho Oksu, quando ele fala que vai fazer alguma coisa, eu nunca vi ele fazer assim com todo zelo. Eu fiquei com vergonha, né? Mas ele, o meu filho Oksu, ele já experimentou Jesus Cristo, já era hora dele desistir. Mas quando eu vejo que ele ainda está nessa, então eu acho que isso combina com ele. Então, como combina com ele, por favor, você crie bem ele e conduza ele bem para que ele possa viver nesse caminho. Meu pai não sabia de nada, né? Ele só sabia falar dessa forma porque ele vivia no interior. E meu pai já estava velhinho. Quando eu vejo aquele amor que ele tinha por nós, eu comecei a pensar, desmembrar esse amor, né? Ficando velho, o prato que meu pai gostava de comer, eu também gosto. As coisas que ele gostava de comer é parecido com o que eu gosto. Mas o mundo do coração do meu pai não tem como eu acompanhar. No coração do meu pai, ele tinha esse grande e forte amor pelos seus filhos. Embora a gente fosse jovem e imaturo, mas agora eu posso perceber pouco a pouco isso. O que foi que fez o meu pai ser assim? Esse amor que meu pai tinha pelos seus filhos fez meu pai trabalhar pelos seus filhos.
fez ele sair da cidade dele, ir para Tegu, fez colocar o seu filho nas mãos do missionário. Às vezes, tem casamentos na nossa igreja e antes do casamento, os pais de ambos lados se encontram. E eu descobri uma coisa incrível. Então, quando eles se encontram, os pais podem não combinar o coração. E, às vezes, eles conversam, vamos casar na cidade do marido ou da noiva. Normalmente, casam do lado da noiva. Não dá. Mas pastor, será que não tem como casar do lado do noivo, né? Então, tem esses tipos de discussões durante o encontro. E, às vezes, tem pessoas que, por causa da data, eles entram em atrito, né? E eu experimentei muitas vezes isso. Quando vêm os pais do noivo e da noiva, sabe o que é muito bom dos pais? Os pais, eles cedem em quase tudo. Mas se não tem pais e vem o tio, ou vem o irmão mais velho da noiva, eles não cedem. E como é o irmão mais velho da noiva, ele quer estabelecer sua justiça, né? Então, eu vi, assim, muitas pessoas assim. Quando vêm os pais dos noivos, eu falo, mas isso daí, eu acho que o lado da noiva vai ficar meio chateado. Ai, pastor, não tem nada a ver, não tem problema. Eu sinto que eles vão ficar chateados, né? Mas eles falam dessa forma, não tem problema. Os pais, para que os seus filhos vivam bem, jogam fora a sua justiça, jogam fora a sua posição. Mesmo sendo desprezado, eles aguentam. Tem dificuldade. Mas quando vêm os tios ou os irmãos, não é assim. Quando eles ficam com orgulho ferido, eles demonstram isso. Vocês já combinaram tudo antes da gente vir, né? Eles ficam falando essas coisas. Quando eu vejo essas coisas, os filhos que não têm pais, coitado deles, por quê? Porque eles não podem, não porque eles têm dificuldade em comer e se vestir, mas a dificuldade deles é porque eles não têm aquele amor dos pais para sentir. Eu, ficando mais velho, eu estou percebendo o amor do meu pai. O meu pai, ele nos deu comida, não foi que ele nos deu comida ou nos vestiu, mas ele nos alimentou com o seu amor, ele nos vestiu com o seu amor. Eu posso perceber claramente isso. Jesus Cristo, através da Bíblia, ele não passou uma teoria, um conhecimento para a gente, mas aquele seu amor, aquela graça do seu amor, em cada versículo ele colocou isso, e quando a gente lê a Bíblia, a gente pode sentir isso. As pessoas que não têm vida espiritual, elas vêm para a igreja, mas as pessoas que não sentem o amor, quando ficam com orgulho ferido, eles expressam isso, eles querem ter o seu conforto, querem ter a sua posição, querem ter a sua justiça estabelecida. Mesmo vindo para a igreja, as pessoas que experimentaram o amor de Deus, querem se sacrificar, querem ser prejudicadas, querem dar sua vida pela igreja, é completamente diferente. Mas as pessoas que não queiram, pessoal, perceber a Bíblia através da teoria. Tem que viver de uma forma boazinha, tem que ser fiel, não pode roubar, não pode adulterar. Não é isso.
Está falando sobre o mundo do coração. Então, sabendo sobre a Bíblia, quando com 6, 7 anos, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe faleceu. Eu fiquei muito triste, mas depois que meu pai faleceu, eu pensei. Depois que meu pai faleceu, eu pensei, o coração do meu pai era assim. Eu pude perceber isso, enxergar isso. E quando eu leio a Bíblia, por que Jesus Cristo fala assim? Eu posso perceber o coração dele. Em Atos capítulo 3, eu já falei muitas vezes para vocês sobre Pedro curando esse coxo no templo Formosa. Então, curar um coxo é uma coisa incrível. Principalmente o coxo ser curado e depois sair andando e correndo, né? É uma coisa incrível. Mas sabe o que é importante? Como Pedro pôde fazer isso? Com o próprio coração do Pedro, isso poderia ser possível? Não. Mesmo eu andando junto com Jesus, meu coração, mesmo Pedro andando com Jesus, ele tinha um coração diferente do de Jesus. Ele negou 3 vezes a Jesus. Por quê? Porque ele tinha um outro coração. Depois que ele ressuscitou, depois que Jesus Cristo foi crucificado, ele voltou para o mar e foi pescar. E depois que Jesus ressuscitou, ele se encontrou com Jesus. E Jesus foi se encontrar com Pedro. E enquanto Pedro estava pescando, ele se encontrou com Jesus. Aí Jesus perguntou, cadê? Me dá um peixe. Não tem peixe, então lança suas redes à direita. Ele lançou e pegou um monte de peixe. E Jesus, ele colocou fogo para assar o peixe, tinha pão. E ele estava com o café da manhã preparado, esperando por Pedro. E Jesus se encontrou com Pedro. Então, porque ele negou a Jesus. Senhor, o Senhor falou que eu te neguei, que eu ia te negar. Eu pensei que eu não ia fazer isso, mas eu te neguei, Senhor. Ele queria falar isso. Desculpa, mas Pedro, ele vivendo numa grande cidade, então ele podia ter muitas habilidades assim, né? Eu neguei a Jesus Cristo e ele queria falar alguma coisa sobre isso, mas ele não sabia como falar. Com as pessoas que falam bem, elas falam assim, desviando muito bem, né? Mas Jesus perguntou. Simão, Pedro, filho de Simão, tu me amas mais do que todos estes? Sim, Senhor, eu te amo. Ele queria falar assim. Mas por que ele não podia falar assim? Naquele momento ele sabia que tipo de pessoa ele era. Antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele falou que Pedro negaria, mas ele falou que de jeito nenhum negaria. E Jesus estava perguntando, tu me amas? Eu estou amando a ele? Mas por que eu neguei a ele, então? Ele não conhecia, ele não sabia quem ele era. Sim, Jesus, eu te amo mais do que todas as coisas, somente tenho o Senhor. Ele queria falar isso, mas ele não podia. Pedro, o que ele tinha que falar? Sim. Pedro, filho de Simão, tu me amas mais do que todos esses? Sim, Senhor, eu te amo. Ele queria falar isso.
Antes eu falei que eu não ia te negar, mas eu te neguei. É verdade. Agora, será que é verdade o que eu falo? Será que é verdade que eu amo a Jesus? Será que não tem problema eu falar que amo a Jesus? Antes eu falei isso e eu acabei negando a Jesus. Por isso, Pedro, o que ele podia falar agora? Senhor, tu sabes que te amo. Então, falando assim, Jesus tinha que parar esse assunto, mas ele continuou. Pedro, filho de Simão, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes a mesma coisa. E 3 vezes Jesus perguntou a mesma coisa, e 3 vezes Pedro não tinha coragem de responder com toda a certeza que ele o amava. Sim, eu te amo, mas eu não tenho certeza. E as 3 vezes, por último, quando Jesus perguntou, ele falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. Até o final, ele não podia falar que amava. Eu vou dar o dízimo. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou viver de uma forma fiel. Podemos falar de uma forma muito simples, muito fácil. Mas eu tentei e não deu. Então, é só cumprir os mandamentos, é só ser fiel a Deus, é só orar, é só dizimar, é só ofertar. Eu acho que eu consigo, mas não é fácil. Eu tentei e não consegui fazer tudo isso. Então, Pedro percebeu isso. E muitas pessoas pensam, é só cumprir os mandamentos. É só ofertar. É só não mentir. É só viver de uma forma fiel. É só viver assim. Realmente são pessoas que não se conhecem. Quem é que quer matar? Quem é que quer adulterar? Quem é que quer roubar? Quem é que quer ficar contra Deus? Quem é que quer rejeitar Deus? Porque o coração do homem é muito fraco. O coração do homem não tem como rejeitar isso. A forma de João, que Pedro aparece no livro de João, de Mateus, é muito mal. Mas no livro de Atos, o Pedro, está escrito uma parte em que ele se encontrou com Jesus. Sim, as pessoas. Porque estão confiando em si mesmas. Se elas falam que elas vão cumprir, que elas querem cumprir o mandamento, elas vão conseguir cumprir. Elas pensam que elas prometendo que vão ofertar, elas vão conseguir ofertar. Porque elas pensam, eu não vou mentir, que eu vou cumprir os mandamentos, então elas pensam que elas vão conseguir. As coisas não acontecem pela nossa decisão e pelo nosso esforço. Deus sabia que a gente não poderia cumprir os mandamentos. Por isso, sabe o que Deus falou um dia? Faz uma arca. Faz com 7 côvados de altura, de largura, com madeira de acácia. E faz uma tampa. Cobre com ouro e coloca uma tampa sobre essa arca. E essas 2 tábuas de pedra, coloca dentro da arca e tampa para que essas 2 tábuas de pedras não apareçam e não deixem ninguém abrir e que os 2 anjos estejam sobre essa arca. Então, o sentido de não roubar não tem significado
Então, para quem roubou, não tem significado. Para quem não adulterarás. Então, para quem adulterará, quem adulterou, não tem significado essa palavra não adulterarás. Então, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Eu estou viciado em jogo, eu estou viciado na droga, eu roubo, eu minto. Então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A Bíblia fala assim. Aquele que acredita em mim, naquele que me enviou, então acredita na palavra de Deus. Está falando para acreditar na palavra de Deus pelo seu coração, porque dessa forma, dentro, aquele coração que está dentro de Deus, esse coração, então aquele coração de Deus, Deus colocou aqui dentro da Bíblia. Esses 66 livros da Bíblia é o coração de Deus. Quando você aceita essa palavra pela fé, você aceitar essa palavra é aceitar o coração de Deus. Então, esse coração de Deus, ele vai fazer como que todas as coisas, como se já tivessem acontecido, e essa palavra entrando no seu coração. Se essa palavra vencer o seu coração, não o seu conceito, o seu pensamento, mas se a palavra de Deus entrar no seu coração, a palavra de Deus é que vai trabalhar dentro de você. E foi essa palavra que falou que nós fomos justificados, que nós fomos santificados. Essa palavra que falou que nós nos tornamos um com o Senhor. Eu vejo muitas pessoas, os ministros. Anteontem, um irmão, ele falou que um ministro ia para a casa dele, que ele conseguiu um apartamento bem grande e que o ministro ia ficar na casa dele. Quando eu vi, no coração dele, o ministro já está na casa dele, nem pensou em ir para a casa dele ainda, né? Mas o coração é uma coisa muito engraçada. Eu fazendo acampamento é muito bom, né? Por quê? Porque em vez de fazer com que esses ministros durmam nos hotéis, porque é muito caro, isso, dormir na casa dos irmãos é muito bom, né? Porque a gente economiza um monte. Primeiro, né? Isso. E segundo, esses ministros, eles vêm para o evento da IYF e eles falam, eu já fui para muitos eventos, mas nunca começar a IYF. Sabe quando eu vou para o exterior, sabe o que os ministros falam para mim? Pastor, nós fomos tão bem recebidos pelo Senhor, pastor, e nós não conseguimos fazer o que o Senhor fez por nós. Eles dão o melhor tratamento para a gente. É verdade. Eles abrem todo o coração. Os irmãos da igreja de Gangnam, eles compram um apartamento grande, trocam os armários. Antigamente, os irmãos, eles tinham um monte de caixa em casa, né? Então, aí, agora eles têm novos armários, apartamentos bem grandes. Então, no coração das pessoas, entrou um coração que antigamente não tinha. Agora, a gente recebe os ministros e por alguns dias a gente pode ter a oportunidade de oferecer comida para os ministros, também para os reitores, também para os vice-reitores, também para os VIPs. E a gente pode plantar o coração de Jesus Cristo que está em nós, dentro do coração deles. O filho do presidente de Benin, ele veio para Gangnam e dormiu na casa do diácono Choi.
da diaconisa Choi. E ela falou, escuta bem a palavra do pastor. E aí depois ele veio para a igreja e recebeu a salvação. E ele falou, naquele momento eu pude entender o que ela estava querendo me falar. E essa vez o presidente, ele acabou o mandato dele. E ele falou, o pai tem que vir para cá, o pai tem que vir aqui. Ele me liga direto, ele fica me convidando. E ele tem tanto medo do pai que ele não pode nem falar para o pai direito. Vindo aqui, ele fica muito assim, grato. Com o quê? Pedro, não foi que ele aprendeu a pescar ou ir para a escola, como estudar, ou uma teoria de como acreditar em Jesus, ou como trabalhar por Jesus. Mas ele aprendeu o quê? O coração que eu tenho eu não posso acreditar. Eu não queria negar Jesus, mas o meu coração, ele somente pode negar Jesus. Eu somente tenho esse tipo de coração. Se eu viver desse jeito, eu vou fracassar, eu vou falir. Não posso continuar vivendo desse jeito. Por isso, ele aceitou o coração de Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo falou o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pessoal, agora, por fora é Pedro. Mas o coração dele é de Jesus. Amém? Amém. Amém. Antes, ele já viu Pedro indo para o templo Formosa, viu várias vezes aquele coxo, joga umas moedas, mas hoje eu não tenho moeda. Ele estava passando pelo mesmo templo Formosa, ele viu o mesmo coxo, viu aquela mesma mão esmolando. Mas quando Pedro viu com o seu próprio coração, e quando Pedro viu com o coração de Jesus, foi completamente diferente. Antes, quando Pedro encontrou ele, de novo ele está ali, de novo ele está ali esmolando. Por que ele fica aqui nesse templo? Eu estou indo para orar. Aí ficou com peso na consciência se eu não der esmola para ele. Ele estava com esse coração. Mas quando Pedro veio com o coração de Jesus, ele enxergou aquele coxo de uma forma completamente diferente. Ele podia esmolar e assim, ele podia comer, podia se vestir, podia dormir. Mas, será que ele conhece a paz de Jesus? Será que ele conhece o amor de Jesus? Será que ele conhece essa alegria que eu sinto? Será que ele conhece essa felicidade que eu sinto? Estimados irmãos da igreja de Cangná, quem dentre vós é bom? Quem dentre vós é limpo? Quem dentre nós é santo? Dentre nós, quem é puro? Todos nós somos mentirosos, egoístas. Somente seguimos a nossa própria cobiça. Nós somos pessoas que vivíamos dessa forma. Para esse tipo de pessoa falar, você tem que ser fiel, ofertar, orar. Não é assim. Tem que falar, você não consegue viver desse jeito. O único que consegue viver desse jeito é Deus. Você somente recebendo o coração de Deus que pode viver dessa forma. Recebendo perdão dos seus pecados através de Jesus. Você tem que receber o coração de Deus. Porque assim, vocês vão se tornar igual a mim. Vão ser transformados. É isso que o livro de Atos nos mostra. Todas as pessoas dessa Bíblia, olhe para eles. Pedro no começo também era mau. Era carnal, teimoso, rejeitou a Jesus.
andou sobre o mar e afundou, não tinha fé. Mas esse Pedro jogou fora o seu próprio coração e recebeu o coração de Jesus. Então, olha só depois. Quando ele sentou, ele viu o coxo no Templo Formosa. Quando ele viu com o coração de Jesus e com o próprio coração dele, era bem diferente aquele coxo. Olhe para nós. E o coxo, olhando, pensou, nossa, quanto dinheiro ele quer me dar para falar para eu olhar? E ele olhou. Ele olhou esperando receber dinheiro. Mas Pedro falou, não possuo nem prata nem ouro. Então, se você não tem dinheiro para dar para o mendigo, para que você vem falar comigo? Passa reto, então. Mas o que tenho, isso te dou. Não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa melhor que prata e ouro para te dar. Estimados irmãos, é essa pregação que eu queria falar para vocês hoje. O Jesus que estava dentro de Pedro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Pessoal, nós viemos para a igreja, recebemos o perdão dos pecados e quando nós aceitamos a Jesus Cristo no nosso coração, então, esse Jesus Cristo certamente está vivo dentro do nosso coração. Irmãos, acordem! Jesus Cristo está vivo! Se você tiver com dor no corpo, você compra remédio na farmácia e toma na hora. Mas antes disso, quando você tiver com dor no corpo, olhe para Jesus. Quando tiver com dificuldade na família, fala que está difícil. Olhe, antes de falar que está difícil, olhe para Jesus Cristo. Quinta-feira passada, o marido da irmã me ligou e falou, pastor, o senhor tem tempo hoje ou amanhã? Sim, tenho. É? Então, quando que eu posso ir? Ah, vem agora, pastor. Eu peguei o carro e fui correndo para lá. A irmã recebeu salvação já faz um tempo, há 30 anos que ela recebeu a salvação. O marido da irmã falou que ele tinha um negócio e que ele estava com dificuldade, muita dificuldade. Eu quero receber graça de Deus. Para falar a verdade, eu não sei se a irmã vai ficar chateada se eu falar isso. Eu pensei que era uma boa irmã. Nossa, mas você está vivendo com um marido assim. Nossa, esse tipo de marido não existe. Ele podia usar o método dele. Mas ele foi para diante de Deus, esperando com que Deus resolvesse esse problema por ele. Eu simplesmente preguei o evangelho para que ele pudesse unir o coração com Jesus. E depois que ele recebeu a salvação de que ele é justo, depois eu não falei para ele, não minta, não fique trapaceando. Não estou falando para ele fazer isso, né? Mas não foi isso que eu falei. Mas eu pensei, esse irmão, o Jesus que transformou Pedro, como vai transformar ele? Eu queria ver isso. Isso que eu queria ver. Deus fez o Jardim do Éden. Deus é o Deus e ele não está nesse, ele é um espírito, ele não está nesse mundo material e ele criou o homem.
No Jardim do Éden, quando ele criou o homem, sabe por quê? Façamos o homem a nossa imagem, o homem e a mulher. Então, nesse Jardim do Éden, eles tinham que se encontrar com Deus. Então, Deus, para aparecer, ele fez o Adão para que aparecesse a imagem de Deus, para que aparecesse a Deus através de Adão. Deus apareceu através de Adão no jardim. No Antigo Testamento, passando o tempo, Deus apareceu através do tabernáculo. Deus apareceu através do templo. No Novo Testamento, Jesus Cristo, Deus apareceu através de Jesus Cristo. Quando Filipe falou, Jesus, mostra-me Deus, e Jesus falou que quem me viu, viu ao Pai também. E depois que Jesus Cristo subiu, que foi arrebatado, então ele tinha que mostrar a Deus nesse mundo. Então, através dos filhos nascidos de novo, Deus aparece. Por isso, Deus queria com que nós tivéssemos a forma de Deus, de Jesus Cristo. Não a casca, mas o coração. Ele colocou o seu coração dentro de nós. Todos vocês receberam perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. E quando vocês aceitam essa verdade incrível, vocês não receberam outra coisa, mas vocês receberam o coração de Jesus. Vocês receberam a palavra de Jesus, que é o coração de Jesus. Nós pensávamos que eram pecadores, mas pela palavra de Deus nós acreditamos que nós somos justos. E esse é o coração de Deus. E esse coração dentro de Deus, esse coração de Deus queria mandar o seu Filho unigênito, e esse coração nos amou, nos salvou. E agora, Deus quer que a gente aceite o coração de Deus, e esse coração de Deus possa trabalhar dentro de Deus como o coração de Deus. E Deus fez com que todo esse mundo fosse criado. E esse coração entrou em nós, e quando esse coração se move, aquele ser humano tão sujo e mau, aparece a justiça de Deus, aparece aquilo que é agradável de Deus, aparece aquela espiritualidade de Deus. Até pouco tempo atrás, Pedro, ele negou a Jesus, e ele viveu conforme o seu jeito. Mas agora o corpo é Pedro, mas o coração não é mais Pedro, é o coração de Jesus. Antes, por que ele está sentado ali? Eu já dei tanto dinheiro para ele. Então agora ele viu aquele mendigo com os olhos de Jesus. Eu não tenho dinheiro, então eu vou passar reto por ele. Mas ele não podia passar reto por aquele mendigo. O que eu posso dar para ele? Ele só está esperando por algumas moedas minhas. Mas a única coisa que eu posso dar para ele... Eu tenho uma coisa melhor do que dinheiro para dar para ele. Jesus. Então vamos fazer esse Jesus que está dentro de mim trabalhar nele. Pessoal, eu estou velho, eu sou fraco, eu sou ignorante, eu sou isso e aquilo. Sim, e daí? Não vocês, mas com o coração de Jesus. Com o coração de Jesus, através de Jesus Cristo, Deus, se vocês viverem através de Jesus Cristo, Deus já preencheu todas as coisas. Digam amém uma vez. Vocês acreditam nisso? Então, o Shimon só, ele não sabia disso. Ele se esforçou para não beber.
Ele me justificou, ele me santificou, me tornei igual a Jesus. No momento que ele percebeu isso, aquela bebida que ele tanto bebia, Jesus Cristo expulsou. Não só ele. Ele falou que ele não pensa mais na bebida. Porque Jesus Cristo expulsou. Pessoal, nós ganhamos o coração de Jesus Cristo que não podemos trocar por nada desse mundo. Depois que ele nos salvou na cruz, ele nos deu o seu coração. Por isso o apóstolo Paulo nos falou: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. As pessoas que vivem sem fé, por que não têm fé? Porque o seu coração não é melhor que o de Jesus, mas elas continuam vivendo com o seu próprio coração. Jogando fora o seu coração e aceitando o coração de Jesus Cristo. Se elas receberem o coração de Jesus Cristo, o corpo é jovem. Mas Deus faz viver com o coração de Jesus. Depois que eu conheci o coração de Jesus, uma coisa frequentemente eu percebi. Esse coração não é meu. Esse coração não é meu. Eu nunca tive esse tipo de coração. Eu pude sentir o coração de Jesus Cristo dentro de mim. O coração de Jesus fez eu perceber o seu coração. Fez o coração de Jesus conduzir a minha vida. Não é que não aparecem coisas carnais de mim, mas ele faz a gente ir pelo caminho de Jesus. Não mente, não rouba, não adultera, não é pela lei que dá. Mas ele, assim como ele falou para se lembrar e ter a sua palavra no nosso coração, essa palavra está me conduzindo. A gente pode ver essa verdade. Por isso, nós acreditamos na palavra de Jesus. Nós acreditamos que Ele está vivo e trabalhando dentro de nós. Estimados irmãos da igreja de Gangnam, Deus está falando para vocês. O seu coração não é curto, não é muito estreito, o seu coração não é mau. O seu coração não é egoísta. O seu coração não é mentiroso. Não é lascívio. Por isso, eu coloquei o meu coração em vocês. Por isso, agora vocês vivam com o meu coração. Eu vou trabalhar dentro de você. Eu vou estar com vocês. Por isso, muitos cristãos jogaram fora o seu coração. Enquanto vivem com o coração de Jesus, Jesus Cristo apareceu. E Jesus Cristo os transformou. Pensem mais uma vez. Os seus corações não são sujos? Não são mentirosos? Não são imundos? Vocês não ficam com nojo? Sim, vivam com o coração de Jesus. Por isso, Jesus Cristo, Ele preencheu seus corações com o dele. Deus apareceu através de Adão no Jardim do Éden, através no Antigo Testamento, no templo, Deus apareceu, e no Novo Testamento, Jesus Cristo. E depois que Jesus Cristo foi arrebatado, Deus, através de vocês, quer aparecer. E assim, Deus, Ele plantou o coração dele dentro de cada um de vocês. Diariamente, meditem sobre o coração de Deus dentro de vocês, porque assim vocês serão Pedro, Paulo e Jesus Cristo.
tem um Jesus gordo, tem um Jesus magro, tem um Jesus bem grande, pequeno, tem Jesus bonito, Jesus feio. Aparentemente é assim, mas o interior é igual. E assim eu acredito que Deus irá trabalhar vividamente